No inverno de 1944, enquanto as sombras da guerra ainda pairavam sobre o mundo e os corações humanos ansiavam por respostas que transcendiam o horror terreno, uma gravação foi feita em segredo num pequeno hospital de Virginia Beach. Edgar Cayce, o homem conhecido por décadas como o Profeta Adormecido, repousava em sua cama, ciente de que seus dias estavam contados. Aos 67 anos, sua saúde se deteriorava rapidamente, mas sua mente permanecia lúcida, como se a proximidade da morte tivesse desfeito todos os véus que separam este mundo do outro. A fita magnética que contém essas revelações permaneceu oculta por 80 anos, guardada por uma família que compreendeu a magnitude explosiva de seu conteúdo. Não se tratava de mais uma leitura psíquica ou conselhos médicos alternativos que haviam tornado Cayce famoso. Era algo muito mais profundo e perturbador. Um testemunho íntimo sobre os sinais que antecedem a transição da alma, baseado não apenas em suas visões, mas em décadas de observação silenciosa daqueles que estavam prestes a partir. Edgar Cayce havia passado a vida inteira num estado peculiar entre o sono e a vigília, canalizando informações que desafiam qualquer explicação racional. Mas naqueles últimos meses de vida, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a perceber com uma clareza assustadora que não eram apenas as pessoas doentes que o procuravam quem exibiam certos padrões antes de partir. Era como se existisse uma linguagem universal da alma, sinais codificados que emergiam em todos os seres humanos quando se aproximavam do limiar entre os mundos. A gravação começa com a voz fraca, mas determinada, de Cayce descrevendo como tudo começou. Durante suas sessões de leitura, ele frequentemente entrava em contato com entidades que já haviam cruzado para o outro lado. Inicialmente, acreditava que essas comunicações eram exceções, momentos raros de conexão com o além. Mas, gradualmente, conforme observava os padrões de comportamento daqueles que estavam próximos da morte, percebeu que existia uma preparação invisível. Um processo que a alma iniciava semanas ou até meses antes da partida final do corpo físico. O primeiro sinal que Cayce identificou foi o que ele chamou de o despertar dos olhos. Não se tratava de uma mudança física visível, mas de algo muito mais sutil e profundo. As pessoas começavam a olhar através das coisas, como se estivessem vendo camadas da realidade que permaneciam ocultas para outros. Seus olhos adquiriam uma qualidade distante, contemplativa, como se estivessem constantemente focados num horizonte que ninguém mais conseguia enxergar. Cayce descreveu esse fenômeno como um momento em que a alma começava a sintonizar-se com frequências além do mundo material, preparando-se para a jornada que estava por vir. Em suas próprias palavras gravadas, ele relatou como sua esposa, Gertrude, havia começado a exibir esse olhar meses antes de sua própria partida. Ela ficava sentada na varanda, observando o pôr do sol com uma intensidade que ia além da simples contemplação. Quando ele perguntava no que ela estava pensando, ela respondia com um sorriso enigmático, dizendo apenas que estava lembrando de casa. Na época, Cayce pensou que ela se referia à casa de sua infância, mas depois compreendeu que ela estava se referindo a um lar muito mais distante e eterno. O segundo sinal era ainda mais perturbador: o chamado dos nomes. Cayce observou que pessoas próximas da transição começavam a mencionar nomes de parentes e amigos que já haviam falecido, como se estivessem tendo conversas regulares com eles. Inicialmente, familiares e médicos interpretavam isso como sinais de demência ou delírio causado pela medicação. Mas Cayce percebeu um padrão consistente. Essas conversas seguiam uma lógica emocional profunda, como se os falecidos estivessem realmente preparando a pessoa para a jornada, oferecendo conforto e orientação durante a transição. Ele recordou especificamente de um homem idoso que havia conhecido num de seus últimos trabalhos de caridade. O homem começou a falar diariamente com seu filho, que havia morrido na Primeira Guerra Mundial, descrevendo conversas detalhadas sobre como ele estava feliz e em paz. O que impressionou Cayce foi que o homem revelou informações sobre a morte do filho que a família desconhecia,
detalhes que foram posteriormente confirmados através de cartas militares que chegaram meses depois. Era como se o véu entre os mundos estivesse se tornando mais fino, permitindo uma comunicação genuína entre as dimensões. O terceiro sinal que Casey identificou foi a reconciliação urgente. Pessoas próximas da partida desenvolviam uma necessidade quase compulsiva de resolver conflitos antigos, pedir perdão e expressar amor que havia sido deixado em silêncio por anos. Esse impulso não vinha da mente racional, mas parecia emergir de um nível mais profundo da consciência, como se a alma estivesse fazendo uma limpeza energética antes de se libertar do corpo físico. Casey descreveu, com detalhes comoventes, como ele próprio havia sentido essa urgência nos últimos meses. Antigos desentendimentos com colegas, palavras ásperas ditas em momentos de frustração, mágoas guardadas silenciosamente por décadas. Tudo isso emergiu à superfície com uma intensidade emocional que o surpreendeu. Ele enviou cartas, fez telefonemas, visitou pessoas que não via há anos, movido por uma força interior que não conseguia explicar racionalmente. Era como se sua alma estivesse instruindo-o a limpar todos os laços kármicos antes da partida. O quarto sinal era talvez o mais misterioso: a síndrome do tempo perdido. Casey observou que pessoas próximas da transição começavam a ter episódios onde perdiam a noção do tempo de forma peculiar. Não se tratava de confusão mental ou perda de memória, mas de momentos onde elas pareciam existir simultaneamente, em diferentes períodos de suas vidas. Uma pessoa poderia estar conversando sobre sua infância com a vivacidade de quem acabou de sair da escola, depois saltar para memórias de seus filhos pequenos e, em seguida, falar sobre eventos futuros como se já os tivesse vivenciado. Ele teorizou que essas experiências eram resultado da alma começando a se desconectar da percepção linear do tempo que caracteriza a existência física. Era como se estivessem experimentando vislumbres da perspectiva atemporal que caracteriza a existência após a morte, onde passado, presente e futuro coexistem como aspectos de uma realidade maior e mais complexa. O quinto sinal que Casey documentou foi a música das esferas. Pessoas próximas da partida relatavam ouvir música celestial, coros angélicos ou harmonias indetectáveis para outros. Inicialmente, Casey pensou que isso poderia ser explicado por alucinações auditivas, causadas por medicamentos ou deterioração neurológica. Mas a consistência das descrições e a paz profunda que essas experiências traziam aos ouvintes o convenceram de que se tratava de algo genuinamente transcendental. Ele próprio começou a experimentar esses fenômenos em seus últimos meses. Acordava no meio da noite, ouvindo harmonias indescritíveis que pareciam vir de todas as direções, simultaneamente. A música não tinha instrumentos identificáveis, mas criava uma sensação de completude e pertencimento universal que ele nunca havia experimentado. Era como se o universo inteiro estivesse cantando uma canção de boas-vindas, preparando-o para seu retorno ao lar cósmico. O sexto sinal era a visão das pontes. Casey descobriu que pessoas próximas da transição frequentemente sonhavam ou tinham visões de pontes, túneis de luz, escadas douradas ou outras estruturas que simbolizavam passagem entre mundos. Essas visões não eram vagas ou nebulosas, mas extremamente detalhadas e carregadas de significado emocional profundo. Ele descreveu suas próprias experiências com essas visões como os momentos mais sagrados de sua vida. Via-se caminhando por uma ponte cristalina que se estendia sobre um abismo de luz pura. Do outro lado, figuras familiares o aguardavam. Não apenas parentes e amigos falecidos, mas também guias espirituais e seres de luz que ele havia encontrado durante suas leituras psíquicas ao longo dos anos. A ponte não representava a morte, mas a transformação, uma passagem consciente para um estado de existência mais elevado e completo. O sétimo e último sinal que Casey identificou foi talvez o mais profundo: o despertar da missão cósmica. Pessoas próximas da partida desenvolviam uma compreensão súbita e cristalina
sobre o propósito de suas vidas, não apenas em termos terrestres, mas em um contexto universal muito mais amplo. Era como se todas as experiências, sofrimentos, alegrias e lições de uma vida inteira se organizassem em um padrão compreensível, revelando uma sabedoria e um propósito que havia permanecido oculto durante décadas. Kai se descreveu como, em seus últimos meses, sua própria existência havia se tornado transparente para ele. Cada pessoa que havia ajudado, cada leitura que havia feito, cada momento de dúvida e cada confirmação espiritual, tudo se encaixava em um design divino que ele finalmente conseguia enxergar. Sua vida não havia sido uma série de eventos aleatórios, pontuados por experiências psíquicas inexplicáveis. Era parte de um plano cósmico maior, uma missão específica que sua alma havia escolhido cumprir antes mesmo de nascer. Durante a gravação, Kai se fez uma pausa longa, e quando voltou a falar, sua voz havia adquirido uma qualidade quase etérea. Ele descreveu uma experiência que havia tido na noite anterior, uma visão que havia mudado sua compreensão fundamental sobre a natureza da morte e do que existe além dela. Ele se viu flutuando acima de seu próprio corpo, observando-se deitado na cama do hospital. Mas, em vez de sentir medo ou desconexão, experimentou uma sensação de liberdade indescritível. Percebeu que aquilo que chamamos de morte é, na verdade, o momento em que a alma remove as limitações do corpo físico e retorna à sua natureza essencial, pura consciência, amor incondicional e sabedoria infinita. Durante essa experiência, ele foi guiado através de diferentes dimensões da realidade, cada uma mais bela e complexa que a anterior. Viu como as almas evoluem através de múltiplas existências, acumulando experiências e sabedoria, até que finalmente transcendem a necessidade de encarnação física. Compreendeu que cada vida é como um capítulo em um livro infinito, e que a morte é simplesmente a transição entre capítulos. Mas o que mais o impressionou foi a descoberta de que os 7 sinais que ele havia observado não eram simplesmente preparações para a morte. Eram, na verdade, momentos em que a alma começava a recordar sua verdadeira natureza e propósito. O despertar dos olhos era a alma lembrando-se de sua capacidade de ver além das ilusões físicas. O chamado dos nomes era a reativação da comunicação telepática natural que existe entre todas as consciências. A reconciliação urgente era a alma limpando débitos kármicos para facilitar sua ascensão. A síndrome do tempo perdido era o retorno à percepção atemporal natural do espírito. A música das esferas era a sintonia com as frequências harmônicas do universo. A visão das pontes eram memórias conscientes das estruturas que conectam diferentes dimensões da realidade. E o despertar da missão cósmica era a alma finalmente lembrando-se de por que havia escolhido viver aquela vida específica. Kai se percebeu que esses sinais não eram exclusivos de pessoas próximas da morte. Eles eram capacidades naturais da consciência humana que permaneciam dormentes durante a maior parte da vida, ativadas apenas quando as preocupações materiais diminuíam e a alma se preparava para retornar ao seu estado natural de existência. Durante a visão, ele também compreendeu algo que o deixou simultaneamente humilde e maravilhado. Todas as leituras psíquicas que havia feito ao longo de sua vida, todos os diagnósticos médicos impossíveis que havia dado, todas as visões do futuro que havia compartilhado, nada disso vinha dele mesmo. Ele havia simplesmente aprendido a sair do caminho de sua personalidade limitada e permitir que sua alma acessasse o campo infinito de conhecimento que conecta todas as coisas. Essa compreensão trouxe consigo uma revelação ainda mais profunda. Cada ser humano possui essa mesma capacidade. A diferença é que a maioria das pessoas passa a vida inteira identificada com seus medos, desejos e limitações percebidas, nunca descobrindo o oceano de sabedoria e poder criativo que existe dentro delas. A morte, portanto, não é o fim da consciência, mas o momento em que ela finalmente se liberta das ilusões que a mantinham prisioneira durante a vida física. Durante os últimos minutos de la grabación, Kai-se hizo predicciones que solo ahora décadas después comenzamos a comprender.
Dijo que llegaría un tiempo en que la humanidad en su conjunto empezaría a experimentar estas señales, no como preparación para la muerte física, sino como síntomas de un despertar espiritual, colectivo. Personas alrededor del mundo empezarían a ver a través de las ilusiones materiales, a comunicarse telepáticamente, a reconciliarse con el pasado, a trascender la percepción lineal del tiempo, a escuchar las armonías cósmicas, a vislumbrar otras dimensiones y a recordar sus misiones espirituales. Predijo que este despertar no sería fácil ni cómodo. Muchos experimentarían confusión, miedo y resistencia a medida que sus antiguas formas de percibir la realidad comenzaran a disolverse. Pero aquellos que comprendieran que estaban pasando por una transformación espiritual, en lugar de un deterioro mental, podrían navegar esta transición con gracia y sabiduría. Kaize también hizo una advertencia solemne. Dijo que durante este periodo de transición planetaria sería crucial que la gente aprendiera a distinguir entre experiencias espirituales genuinas e ilusiones creadas por el ego desesperado por mantener el control. El verdadero despertar espiritual siempre produce más compasión, sabiduría y amor incondicional. Cualquier experiencia que aumentara el sentimiento de separación, superioridad o miedo debería ser cuestionada y descartada. En las palabras finales de la grabación, Edgar Cayce ofreció un consejo que resuena a través de las décadas como un susurro eterno. Dijo que la mayor tragedia de la vida humana no es la muerte, sino vivir sin descubrir nunca quiénes somos realmente. Cada persona que nace en este mundo trae consigo dones únicos, una misión específica y un potencial infinito para contribuir a la evolución de la conciencia planetaria. Pero la mayoría muere sin haber accedido ni a una fracción de esa magnificencia interior. Instó a los futuros oyentes a no esperar hasta estar cerca de la muerte para comenzar a prestar atención a las señales del alma. Las 7 señales que había identificado no eran exclusivas de los moribundos, eran capacidades naturales que podían ser desarrolladas y utilizadas durante toda la vida. Aprender a ver a través de las ilusiones, comunicarse con otras dimensiones, resolver conflictos kármicos, trascender el tiempo lineal, sintonizarse con las armonías universales, vislumbrar otras realidades y descubrir nuestra misión cósmica. Estas no eran preparaciones para la muerte, sino ingredientes para una vida verdaderamente plena y significativa. La grabación termina con Edgar Cayce haciendo una oración, silenciosa, sus palabras apenas audibles en el audio deteriorado. Pero aquellos que han estudiado su vida y enseñanzas pueden imaginar el contenido de esa oración, una expresión de gratitud infinita por la oportunidad de servir, una bendición para todos aquellos que continuarían el viaje terrenal y una promesa de que el amor y la sabiduría que había compartido continuarían fluyendo a través de otros canales hasta que toda la humanidad despertara a su verdadera naturaleza divina. Edgar Cayce falleció 3 días después de hacer esta grabación, en enero de 1945. Aquellos que estuvieron presentes en sus últimos momentos reportaron que partió con una sonrisa serena en el rostro, sus últimas palabras siendo una expresión de alegría por finalmente estar volviendo a casa. Sus 7 señales no eran simplemente observaciones clínicas sobre el proceso de morir, eran un mapa para el viaje de regreso a nuestra naturaleza esencial, una guía para descubrir que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos, nuestras mentes limitadas o nuestras circunstancias temporales. Somos almas eternas temporalmente vistiendo ropas de carne, conciencia infinita, experimentándose a sí misma a través de perspectivas finitas, amor incondicional, aprendiendo sobre sí mismo a través del contraste de la separación ilusoria. Y cuando finalmente lo recordamos, ya sea en los momentos previos a la muerte física o en los momentos de gracia que pueden llegar en cualquier instante durante nuestras vidas, descubrimos que nunca estuvimos realmente perdidos, solo temporalmente, olvidados de quiénes somos. La entrevista prohibida de Edgar Cayce permanece como un testimonio poderoso de que la muerte no es el fin, sino una transformación, y que las señales que preceden a esta transformación
no son presagios sombríos a ser temidos, sino recordatorios sagrados de nuestra verdadera naturaleza, a ser celebrados. Porque al final todos somos viajeros temporales en este mundo físico, llevando dentro de nosotros la eternidad, esperando solo el momento correcto para recordar quiénes somos realmente y por qué elegimos venir aquí.